Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há algo de profundamente comovente neste início do Salmo 91. Ele não é apenas uma promessa divina, mas um convite para um refúgio íntimo. Não é qualquer abrigo, é o esconderijo do Altíssimo. Um lugar espiritual onde as tempestades da vida não têm poder. Quando o salmista fala em habitar, ele não está se referindo a uma visita passageira. É sobreviver, permanecer, morar. Ele está nos chamando para uma vida de intimidade com Deus, onde nossa alma encontra descanso e segurança mesmo no meio do caos. Este esconderijo não é visível aos olhos humanos. Ele é acessado pela fé. Ele é real para quem confia, para quem decide descansar à sombra do Onipotente. À sombra dele, a luz é filtrada pela graça, o calor é equilibrado pelo amor, e a alma finalmente encontra paz. Deus não promete que não haverá guerras, doenças, perigos, mas Ele promete um abrigo em meio a tudo isso. E nesse abrigo, o medo não tem espaço. O coração que habita no esconderijo do Altíssimo não é poupado das batalhas, mas é protegido em meio a elas. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse verso é um ato de fé em voz alta, uma declaração corajosa contra as vozes do medo. O salmista escolhe dizer: ele decide proclamar quem Deus é para ele, refúgio e fortaleza. Nos momentos difíceis, nossas palavras têm poder. O que você diz a si mesmo quando o mundo desmorona? O salmista nos ensina: declare quem Deus é. Mesmo quando tudo parece incerto, diga: Ele é o meu refúgio. O refúgio é onde nos escondemos da dor. A fortaleza é onde encontramos força para continuar. Quando a vida nos leva ao limite, o Senhor se torna esse lugar seguro. Não é apenas uma ideia bonita. É real, é espiritual, é eterno. Confiar em Deus não é uma fuga da realidade. É uma resposta à realidade com fé. É olhar para o invisível com os olhos da alma e dizer: eu sei quem está comigo. Eu sei em quem confio. Essa confiança não nasce da lógica, mas da experiência. De já ter passado pelo vale e visto Deus presente. De já ter chorado e sentido o consolo dele. De já ter sido fraco e sustentado por uma força que não era sua. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este versículo nos revela algo importante. Há perigos que não enxergamos. Há armadilhas preparadas no caminho, ciladas do inimigo. Mas Deus vê. E mais do que isso, Deus livra. O laço do passarinheiro é uma metáfora poderosa. O passarinheiro é aquele que arma ciladas, silenciosas, escondidas, para capturar sem ser notado. Assim também é o inimigo das nossas almas, astuto, sorrateiro. Mas Deus, nosso refúgio, nos livra até daquilo que não conseguimos perceber. E a peste perniciosa pode ser literal, uma doença, uma epidemia. Mas também pode ser simbólica, um mal que se espalha em silêncio, contaminando a alma, como a ansiedade, a angústia, o medo. Deus nos promete livramento completo, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ele não é um Deus distante, que apenas observa. Ele é um Deus ativo, que entra em ação para proteger os seus. Não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas significa que nunca estaremos sozinhos neles. E que, muitas vezes, Deus já nos livrou de coisas que nem chegamos a perceber. Quantos perigos Ele afastou do nosso caminho enquanto dormíamos? Quantas dores Ele evitou que sequer soubéssemos? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui, o Salmo ganha uma ternura profunda. Deus se revela não como um guerreiro impessoal, mas como uma mãe protetora, como uma águia cobrindo seus filhotes com as asas durante a tempestade. Debaixo das asas de Deus não há culpa, há acolhimento, não há julgamento, há abrigo. Ele não nos expulsa por estarmos fracos. Ele nos cobre por estarmos frágeis. Ele sabe das nossas limitações, conhece nossas quedas, mas ainda assim nos cobre com amor. Essa imagem não é romântica, é poderosa. As asas simbolizam proteção ativa, e o escudo e broquel representam a defesa divina, firme e eficaz. A verdade dele, sua palavra, nos protege mais que qualquer argumento humano. O mundo pode tentar nos atingir com mentiras,
medo e acusações. Mas a verdade de Deus é nossa armadura. Ela nos lembra quem somos, nos lembra de onde viemos e nos lembra para onde estamos indo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Este é o versículo da libertação do medo. O espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste invisível, a destruição à vista de todos. Tudo isso são expressões dos terrores que enfrentamos na vida. Mas Deus nos diz, você não precisa temer. O medo paralisa, enfraquece, adoece. Mas o amor perfeito, o amor de Deus, lança fora todo medo. A paz de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce do que está dentro. E o que está dentro é a presença viva de um Deus que nunca falha. Mesmo quando a noite escura parece longa demais, mesmo quando a seta da crítica, da calúnia ou da dor nos atinge, Ele está lá, Ele nos cobre, Ele nos guarda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das declarações mais poderosas de proteção no Salmo 91. Uma promessa que desafia a lógica humana e fala direto ao coração de quem vive cercado por tragédias e perdas. Você já se sentiu cercado por desgraças? Como se tudo ao redor estivesse desabando. Essa é a realidade de muitos, e o salmista não ignora isso. Ele não promete que não veremos a queda de outros. Pelo contrário, ele admite, 1000 cairão, 10.000 cairão, mas você não será atingido. Essa palavra não é arrogância, é proteção divina. É o escudo invisível de quem vive sob a sombra do Onipotente. É saber que, mesmo quando tudo desaba, Deus sustenta aqueles que estão nele. Não significa que não sofreremos, ou que nunca choraremos, mas significa que o mal não prevalecerá sobre você, que a última palavra não será da tragédia, mas a fidelidade de Deus. Essa promessa nos convida a manter os olhos no Senhor, mesmo quando o chão treme, mesmo quando amigos caem, quando oportunidades se perdem, quando sonhos morrem. Você permanece de pé, não por sua força, mas pela graça que te sustenta. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Esse versículo traz justiça ao coração aflito. Quantas vezes vemos o mal triunfar, a injustiça crescer, os maus prosperarem, e pensamos, onde está Deus? Mas o salmista nos acalma. Ele diz, você vai ver com seus próprios olhos o desfecho das histórias. Você vai ver a recompensa dos ímpios. Vai enxergar que o mal não escapa da justiça divina. A justiça de Deus não falha. Ela pode parecer demorada, mas é precisa. Quando o tempo certo chegar, aqueles que semearam o mal colherão o fruto de seus próprios caminhos. E você verá isso, não para se vingar, mas para confirmar que Deus é justo e verdadeiro em tudo que faz. Essa verdade deve nos trazer paz. Você não precisa se vingar, não precisa provar nada, basta descansar. O tempo revelará tudo, e o juiz é o Senhor. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Este versículo é a chave que liga toda a promessa do Salmo 91. O salmista reafirma, Senhor, tu és o meu refúgio. E não é algo momentâneo. Ele fez de Deus a sua habitação. Habitação, morada, morar em Deus. Essa é a ideia central. Ele não visita Deus nos momentos de desespero. Ele vive nele todos os dias. E quem habita no Senhor carrega um ambiente de paz mesmo em meio ao caos. Isso muda tudo. Não é sobre religião, é sobre relação. É sobre um lar interior construído na presença de Deus. Um coração ancorado na rocha eterna. Você pode perder tudo, exceto aquele lugar secreto onde só você e Deus se encontram. Esse lugar ninguém tira. Nele, o medo se desfaz, o cansaço ganha força e a alma expira em liberdade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a declaração definitiva de proteção. Nenhum mal, nenhuma praga, nem mesmo na sua casa. Mas o que isso significa, na prática? Significa que Deus coloca limites ao que pode te alcançar, que há uma cerca invisível ao redor da sua vida, que o mal pode até se aproximar, mas não terá permissão para te destruir. Essa promessa é para quem habita no Senhor, para quem entregou seus caminhos a Ele.
e ela se estende à sua tenda, à sua casa, à sua família, ao seu lar. Em tempos de doenças, inseguranças, crises, essa promessa traz descanso. Você não precisa viver com medo. A sua casa está guardada. Os seus filhos estão guardados. Seu sono está guardado. Deus é mais forte que qualquer mal. E quando Ele diz nenhuma praga chegará à tua tenda, Ele está falando como pai, como protetor, como aquele que vela por você mesmo quando você dorme. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Este é um dos versículos mais conhecidos e reconfortantes do Salmo 91. Uma promessa celestial. Você tem anjos designados por Deus para te proteger. E o mais lindo, eles não apenas te acompanham. Eles receberam ordens específicas sobre você. Eles não estão agindo por acaso. Estão sob comando divino. Você pode estar andando por caminhos difíceis, terrenos instáveis, lugares escuros, mas os anjos do Senhor estão ali, invisíveis aos olhos humanos, guardando cada passo, desviando perigos, fortalecendo suas pernas quando elas vacilam. Essa proteção não é simbólica, é real. Quantas vezes você foi salvo de acidentes, de decisões erradas, de situações perigosas, sem perceber? Talvez ali estavam os anjos, cumprindo sua missão silenciosa. Eles te guardam em todos os caminhos, não só nos caminhos santos, mas também nos caminhos de volta para Deus. Mesmo quando você erra, a graça ainda te alcança, porque os anjos seguem cumprindo a ordem que receberam, te guardar. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Aqui, a promessa ganha ainda mais detalhe. Não só os anjos são enviados por Deus, mas eles te sustentam com as mãos. É uma imagem de cuidado extremo, de atenção minuciosa, como quem carrega algo precioso, frágil, com todo o zelo do mundo. Você não está largado neste mundo. Não está sozinho, exposto, esquecido. Você está sendo carregado. Nos momentos em que você tropeçaria e cairia, eles te seguram. Eles impedem a queda fatal. Esse versículo não fala de tropeços leves, mas tropeços que poderiam mudar a história da sua vida. Desvios, pecados, decisões impensadas, armadilhas emocionais. Quantas pedras aparecem no caminho? E quantas vezes, mesmo fraco, você simplesmente não caiu? Foi Deus. Foram os anjos. Foi a graça invisível agindo em silêncio. Deus não apenas manda livramento. Ele te carrega nos braços da providência. E mesmo quando você sente que está prestes a desmoronar, confie, Ele está te segurando. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Este versículo é cheio de autoridade. Não é mais sobre se proteger, mas sobre avançar. Aqui, o tom muda. Agora, você não está apenas sendo guardado, você está dominando o mal. O leão e a serpente são símbolos do perigo, da ameaça, da astúcia. Mas o salmista declara: você vai pisar sobre eles, vai passar por cima, vai vencer. Isso não é arrogância, é autoridade delegada por Deus. Quando você está nele, você se torna mais que protegido, você se torna vencedor. Não importa qual seja o seu inimigo, vício, depressão, traumas, ataques espirituais, você não será derrotado. Não com suas forças, mas com a autoridade que vem de viver escondido em Deus. Essa é uma promessa para quem caminha com coragem, sabendo que o mal já foi vencido na cruz, que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, e que, se ele venceu, nós também venceremos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Agora, o próprio Deus fala. A voz muda. Não é mais o salmista, mas o Senhor declarando suas promessas diretamente. E tudo começa com um ato simples, porém poderoso, porque a mim se apegou com amor. Não é porque a pessoa foi perfeita, nem porque fez tudo certo. É porque amou a Deus de verdade, porque se apegou a Ele mesmo nos dias difíceis, mesmo nas perdas, nas lutas, nos momentos escuros. Escolheu amar. A resposta de Deus é imediata: eu o livrarei. Não é talvez. Não é veremos. É certeza. Deus honra quem o ama de coração. Ele promete colocar essa pessoa em um retiro alto, um lugar de honra, segurança e destaque. E por quê? Porque conheceu o nome do Senhor.
Conhecer o nome de Deus não é apenas saber como Ele se chama. É saber quem Ele é. É ter relacionamento com Ele. É chamar Pai com intimidade e Senhor com reverência. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Este versículo é como um bálsamo para quem já chorou, já se sentiu só, já orou e achou que não foi ouvido. Deus está dizendo, Ele vai me chamar e eu vou responder. Não é uma resposta qualquer, é a resposta do Criador. E mais que isso, Ele promete estar presente na angústia, não apenas no templo, na adoração, mas também no momento da lágrima silenciosa, no luto, na enfermidade, na crise emocional. E mais, Ele promete livramento e glorificação. Ou seja, Ele não apenas te tira do buraco, Ele te coloca num lugar de honra depois da luta. Essa é a graça transformadora. O Deus que entra na tua dor, te pega pela mão, te leva para um novo lugar. Onde antes havia vergonha, agora há glória. Onde havia tristeza, agora há testemunho. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O salmo termina com chave de ouro, uma promessa de vida longa e salvação eterna. Deus diz, eu vou satisfazê-lo com muitos dias. Não é apenas viver muito, mas viver bem. Viver satisfeito, pleno, em paz. Deus quer te dar qualidade de vida espiritual, emocional e física. Ele quer que você veja os frutos da sua fé, que veja os milagres, que viva o cumprimento das promessas. E acima de tudo, Ele diz, eu lhe mostrarei a minha salvação. A maior promessa, o maior presente, a vida eterna com Deus. Essa é a essência do Salmo 91. Segurança aqui, salvação depois. Proteção agora, glória eterna mais adiante. O Salmo 91 não é apenas um poema antigo. Ele é um código de fé, uma carta de amor do céu para corações aflitos, uma declaração eterna de que não estamos sozinhos. Em um mundo marcado por incertezas, doenças, violência e dores invisíveis, o Salmo 91 surge como um abrigo, um esconderijo de palavras que cura, um refúgio onde a alma pode repousar. Ele nos lembra que, embora tudo ao nosso redor possa ruir, há um lugar onde o medo não entra, a sombra do Onipotente. Habitar no Altíssimo não é um ato religioso, é um posicionamento de vida. É viver todos os dias na presença de Deus, confiando nele mais do que nós mesmos, mais do que nas circunstâncias, mais do que em qualquer plano humano. É nesse lugar que o impossível se torna possível. É ali que os anjos se movem, que o mal recua, que a peste não entra, que o medo desaparece. O Salmo 91 é o caminho da confiança, o abrigo do amor, o escudo da fé. É uma promessa de que, para quem crê, a presença de Deus é suficiente para atravessar qualquer vale. Então, quando o mundo parecer escuro demais, leia esse salmo em voz alta. Quando o coração doer, sussurre suas palavras no silêncio. E quando tudo estiver em paz, celebre com ele também. Porque viver com Deus é mais do que existir. É saber que a cada passo estamos sob os cuidados do Altíssimo.